Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de falar daquele lugar que deu origem à expressão "O Inferno". Bom, então vamos começar pela definição mais geralzona do que é o inferno. Algumas enciclopédias católicas dizem que essa palavra é usada para designar os lugares dos condenados às penas eternas. E certas enciclopédias protestantes dizem que o inferno é o lugar de punição futura para quem comete algum ato do mal. Mas se você acha que essa ideia de punição após a morte se limita principalmente às religiões cristãs, você está enganado, porque ela se origina de muitos séculos atrás, muito antes do cristianismo pensar em existir. A própria palavra inferno, ela é anterior ao cristianismo, tem sua origem latina, de inferus, que significa lugares baixos ou lugar inferior. Essa palavra ela foi se transformando, aí ela acabou virando o infernus, que foi usada na Bíblia para substituir termos que eram usados antes, que era o termo Hades, que vem da mitologia grega, e o Gehenna, que vem da mitologia judaica. Também foi para diferenciar um outro termo, que era o Sheol. Esses três termos eram encontrados na Bíblia. E é para diferenciar, para dar essa ideia de um lugar de punição eterna, onde tinha um fogo que queimava as pessoas. Eles mudaram isso porque Hades, Gehenna e Sheol dão muito mais uma ideia de um mundo inferior e não de um inferno onde você será castigado. E olha só, lá com os sumérios e babilônios, há 200 mil anos antes de Cristo, já existia um mundo subterrâneo que chamava algo como Terra Sem Retorno. E a gente pode ver essa Terra Sem Retorno um pouquinho ali na epopeia de Gilgamesh, a gente tem aqui vídeos sobre, e a descida de Ishtar ao mundo subterrâneo. Então eles descrevem essa descida, principalmente no de Ishtar, a morada dos mortos, uma casa de escuridão, e a casa que ninguém que entrou consegue sair. E a gente tem na Síria uma história de que esse mundo inferior, ele seria um mundo cheio de terror. Tem um príncipe assírio que é quem, teoricamente, teve uma visão dessa morada subterrânea dos mortos e que ele declarou que depois que ele viu isso, as pernas dele ficaram tremendo diante do que ele viu. Ele descreveu Nergal, que seria o rei desse mundo subterrâneo, e ele diz o seguinte, que esse cara, ele tinha um grito feroz que guinchava com uma ira muito profunda para esse príncipe, como se fosse uma tormenta furiosa. E olha só, se a gente for também lá para o Egito Antigo, existe toda a questão da imortalidade da alma, né? Um conceito super complexo, diferente até do que a gente conhece hoje, mas de qualquer maneira existe uma passagem para o outro mundo. E essa passagem para o outro mundo é muito perigosa. Tem monstros, lagos de fogo, portões que não dá para passar sem uma fórmula mágica. E um barqueiro que vai tentar te frustrar, que tem um monte de intenções ali malignas por trás, e também sem magia você não consegue passar por ele. Se a gente for falar das religiões indo-arianas, né, que vão gerar aí o hinduísmo, tem uma enciclopédia francesa, que é a Enciclopédia Universal Francesa, que ela diz o seguinte, que existem inúmeras descrições dos 21 infernos imaginados pelos hinduístas, e eles dizem lá que os pecadores vão ser devorados por animais selvagens e por cobras, alguns vão ser assados, outros vão ser serrados em pedaços, outros atormentados pela sede e pela fome por toda a eternidade, alguns vão ser fervidos pelo óleo e outros vão ser triturados por pilões de ferro ou de pedra, ou seja, um lugar extremamente agradável. Continuando ali naquela região no Oriente, tanto na Índia quanto outras regiões ali, tem o jainismo e o budismo, que também tem suas próprias versões do que seria o inferno, e lá também seria um lugar de atormentar os pecadores, vai. Já no zoroatrismo, né, fundado ali no Irã, na Pérsia, que a gente tem vídeo sobre isso no canal, lá também tem o inferno. Ao contrário do que a gente acabou de ver sobre o hinduísmo, que é quente, tem fogo, como no zoroatrismo o fogo é sagrado, o inferno é frio, também mal cheiroso, e as almas dos pecadores também vão ser atormentadas, ou seja, o inferno é um lugar de tormenta. Bem, uma curiosidade muito legal é que todas essas versões desse tipo de inferno, desses tormentos nesse lugar,
tanto na versão egípcia, hinduísta, jainista, budista, zoroastrista, eles não são eternos. Segundo essas religiões, você vai passar um tempo nesse local, né, por um período de tempo que vai ser uma espécie de uma purificação do seu sofrimento, dos seus pecados, uma expiação dos seus pecados, e depois, dependendo da sua religião, você vai para outro lugar. Então, cada religião acreditava que isso era uma forma de expiação para que depois você fosse para outro lugar. É muito parecido com o nosso conceito moderno de purgatório do catolicismo, um lugar que você vai para meio que para sofrer, meio que para passar por uma revisitação dos seus pecados, e aí você consegue acessar um lugar mais bacana para viver o resto da sua eternidade. Bom, e lá na Grécia Antiga, os gregos acreditavam na existência da alma, né, que é psique, que também significa inclusive borboleta, e Hades era o nome tanto do domínio dos mortos, mas também o deus que dominava esse domínio. E aí tem um livro chamado Orfeus, uma história geral das religiões, que um cara bem estudioso chamado Salomon Reinach, ele escreveu a respeito dos gregos. Ele fala o seguinte: uma crença amplamente difundida era de que a alma entrava nas regiões infernais após cruzar o rio Estige no barco do velho barqueiro Caronte, que cobrava um ábolo, que é uma moeda, pela passagem que era colocado na boca da pessoa morta. Nas regiões infernais, ela comparecia perante os 3 juízes do lugar. Se fosse condenada pelos seus crimes, teria de sofrer no Tártaro. Os gregos, eles eram criativos, né? Eles também inventaram um lugar chamado limbo, que era uma espécie de morada para as crianças que faleciam quando eram bebês. E aí eles tinham também uma ideia de purgatório, no qual as pessoas que tinham cometido certos pecados brandos, coisas mais levinhas, recebiam alguns castigos brandos também, para que suas almas fossem purificadas. Essas almas, como o Bruno disse, que iam para o Tártaro, eram as únicas que sofriam o tal do tormento eterno. E aí na Itália, os etruscos, que é um pessoal antes dos romanos, também acreditavam na punição após a morte. Tem um dicionário de religiões e ele diz o seguinte sobre os etruscos: o extremo cuidado com que os etruscos tratavam seus mortos se explica pelo conceito que eles tinham das regiões inferiores. Como os babilônios, eles as consideravam locais de tortura e desespero para os manes, que são os espíritos dos mortos. O único alívio para eles podia vir de oferendas propiciatórias feitas por seus descendentes. Então, quem ficou vivo faz uma oferenda e de repente o morto tem algum tipo de alívio. Tem um outro título também sobre os etruscos que fala o seguinte: os sepulcros etruscos mostram cenas de horror que inspiram as pinturas cristãs de inferno. Então, estão ligados ali a Itália, etruscos, Roma, cristianismo, tá tudo mais ou menos ligado ali. É importante a gente entender que os romanos, eles adotaram esse conceito do inferno etrusco. Eles chamavam ele de orco ou de infernos, como a gente já viu. E também copiaram os mitos gregos a respeito de Hades, que era o rei do mundo subterrâneo. Eles chamavam Hades de orco ou de Plutão, como a gente conhece hoje o planeta. Vem daí essa ligação, depois que o cristianismo toma o Império Romano, essa fonte que vem dos etruscos, dessa ideia do inferno cristão. Bom, quanto aos judeus, não se tem nada formal, não se encontra nas escrituras nenhuma menção a respeito dessa punição ou mesmo na noção de Guiena, que vai surgir depois com a influência dos persas e gregos, porque eles tinham esse conceito, né, bem definido, persas e gregos, sobre a vida após a morte. E aí rolou meio que essa influência, principalmente na época de Cristo, ali por volta da época que Cristo veio. Então essas crenças gregas e persas foram assimiladas a certas crenças judaicas, e então as almas mais maléficas, né, teriam que ser punidas nesse tal de Guiena após a morte. Lembrando, apesar de que nas escrituras não tem nada sobre isso. Exatamente, por não ter, então não existe nem nas escrituras hebraicas nenhuma menção específica sobre uma punição posterior, alguma coisa como um inferno ardente, essa doutrina, né, que apavora, que aterroriza as pessoas, que vem das religiões pós-diluvianas da Babilônia. Essa doutrina de punição de inferno, da cristandade, ela vai então se originar desses primitivos
mitos babilônicos, ela vai ser reformulada pelos etruscos, da onde os romanos buscam a fonte, e aí a gente vai ter o conceito católico, ou seja, universal do cristianismo, de que existe um sofrimento que ele é corretivo dentro de um purgatório. Essa ideia de limbo, ou até de umbral que a gente vai ter na religião ou na filosofia espírita, ela vai vir da mitologia grega. E aí é o momento da gente fazer preces e oferendas que vão fazer com que os nossos mortos encontrem o melhor caminho, ou cheguem a uma espécie de paraíso, passando por esse limbo ou por esse purgatório. E essa parte de oferendas para os mortos também vem dos etruscos. E quer saber uma outra coisa interessante? Não existe no texto original da Bíblia a palavra inferno. Em português, a palavra inferno você encontra por conta de substituições de outras 5 palavras que não são exatamente o inferno que popularmente a gente conhece aqui, a gente vai falar daqui a pouquinho, mas se deu por conta da crença dos tradutores já nesse inferno e como forma de punição e tudo mais. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre elas. A primeira é a Gehenna, que o Bruno já falou, que vem do hebraico, e ela é uma forma simplificada da palavra, de uma frase em hebraico que traduzida significa o Vale dos Filhos de Inom. Esse lugar era um lugar meio maldito para os judeus, porque ele era um lugar onde se faziam sacrifícios humanos e se queimavam corpos de pessoas em homenagem a certos ídolos. Então era um lugar meio que ninguém gostava de ir lá, porque era como se alguém quisesse ameaçar alguém e falava, o seu corpo vai ser levado para lá e vai ser queimado lá. E o profeta Jeremias, aí tem no livro de Jeremias, né, no capítulo 7, versículo 31 ao 34, ele profetiza que nesse lugar seriam lançados os corpos dos desobedientes que ficariam ali expostos. E já na época de Jesus, que não tinha mais os sacrifícios humanos, mas o local virou um depósito de animais mortos e de lixo podre, em putrefação, e aí os moradores sempre ateavam fogo para que aquilo queimava. Então olha de onde começa a nascer a ideia de que os mortos iam queimar no imaginário popular ali da época de Jesus, e que provavelmente isso influenciou os primeiros cristãos. E aí Jesus teria usado esse lugar como uma representação de um lugar ruim onde os pecadores iriam. Tanto que o Gehenna, ele se refere ao fim do corpo físico mesmo. Tanto que é dito nas passagens das escrituras que os corpos ali seriam consumidos por bichos, né? Por larvas, por bichos, querendo se referir à carne e não ao espírito, porque é a carne que apodrece, né? E não o espírito. E aí isso nos leva à segunda e à terceira palavra que estão na Bíblia, que é o Hades, que vem do grego, a gente já sabe o Sheol, que vem do hebraico. Ambas as palavras têm basicamente a mesma significação. Elas representam sepultura, local dos mortos, morada dos mortos, ou seja, a gente está falando fisicamente de um cemitério, um local onde a gente enterra os mortos. Esse é o sentido literal de Hades e de Sheol. E aí vão ter várias citações bíblicas que vão fazer referência a esses lugares como se fossem lugares que os corpos são devorados por animais, e não um local de danação eterna, de punição eterna. Ou seja, vamos imaginar que naquela época os cemitérios não tinham muros, muitas pessoas eram enterradas no campo e tudo. E óbvio que animais ali que se alimentam de carniça e tudo cavavam e se alimentavam desses cadáveres. Então essa ideia de Hades e de Sheol eram as sepulturas que não eram bem cuidadas e tudo que podiam ser abertas e os animais podiam atacá-las. E a quarta palavra é Thanatos, que tem referência na mitologia grega e romana, que é um deus, um ser, uma divindade da morte, e não necessariamente o inferno, mas aquele que leva, né? Aquele que leva para outro mundo. Bem, por fim a gente tem a quinta palavra, que é Tártaros. E essa palavra ela ocorre na Bíblia apenas uma vez, no segundo livro de Pedro, no segundo capítulo, no versículo 4. E ela tem uma relação com algumas partes do Apocalipse de João. Ela faz uma referência direta à ausência de luz ou a um lugar que seria habitado pelas trevas. E, na verdade, quando a gente faz uma análise simbólica disso, isso está relacionado aos véus inefáveis que separam Deus da criação. Para quem estuda a Cabala, a gente está falando de Ein Sof, Ein Sof Aur. Para quem não estuda, tentar entender que existe entre Deus e a criação um véu que faz com que a gente não consiga compreender Deus, né? Inefável é algo que é incompreensível para a mente humana. Bom, e agora a gente tem algo muito importante, uma influência na Idade Média de Dante Alighieri com a sua Divina Comédia, onde o protagonista
ele vai para o inferno e depois para o paraíso. E isso teve uma repercussão e uma influência muito grande no pensamento medieval, com os conceitos tanto de inferno quanto da purificação do paraíso. Então essa cosmovisão criada quase de forma ficcional influenciou muito o pensamento, até hoje, né? Outra versão bem bacana é de um cara chamado Ramon Llull. Ele fez uma descrição do inferno para o seu filho entender como era o inferno, onde ele dividiu o inferno em 4 espaços. Então esse inferno geral que compõe esses 4 lugares, ele fica dentro do coração da Terra e é trancado e fechado e pena para toda a eternidade. E esses 4 lugares se resumem em, primeiro, chama inferno mesmo, onde a pena em si acontece e onde esse pessoal nunca vai sair. O segundo é o purgatório, e aqueles que estão lá cumprem penitência por coisas que não cumpriram na vida. Deveriam ter cumprido e não cumpriram. O terceiro inferno chama Abraão, é isso mesmo. E lá estão os profetas que vieram ao mundo antes de Jesus nascer. E por fim, o quarto inferno é onde as crianças que não foram batizadas estão. E aqui o purgatório ele é a grande novidade. Em 1254, esse novo lugar no além já havia sido um objeto de definição por parte do Papa Inocêncio IV. E esse terceiro inferno, que tem o nome de Abraão, também não é à toa. Na verdade, tem uma explicação na Bíblia, em Lucas 16, versículos 19 a 31, quando fala do mal rico e do pobre Lázaro, que tem uma expressão judaica, seio de Abraão, que seria a ideia de reunir-se a seus pais. Aí na Bíblia, o seio de Abraão é um lugar como se fosse o paraíso. E o mesmo vai acontecer com o cristianismo primitivo. Em seu livro Vida de São Martinho, do século IV, o Sulpício Severo nos mostra 2 passagens onde ele comenta o enterro de São Martinho de Tours. Vamos a essas 2 passagens. Após essas palavras, ele, Martinho, viu o diabo às suas costas. Por que estás aí, besta sangrenta? Disse ele. Tu não acharás nada em mim, maldito, pois o seio de Abraão me acolhe. Martinho, então, ele é aplaudido pelos salmos divinos. Martinho é honrado pelos hinos celestes. Aqueles lá do mundo serão precipitados após seus triunfos nesse mundo dentro do cruel Tártaro. Martinho é acolhido alegremente no seio de Abraão. Martinho, pobre e modesto, penetra rico no céu. De lá, espero, ele nos protege. No entanto, com o passar do tempo, houve uma mudança geográfica na hora de passar essa tradição. No final do século XII, essa passagem bíblica foi reinterpretada por Pedro o Devorador de uma outra forma. Na sua História Escolástica, ele fala o seguinte: Lázaro, diz ele, foi colocado no seio de Abraão. Estava com efeito na zona superior do lugar infernal, onde há pouco de luz e nenhuma pena material. Era aí que estavam as almas dos predestinados, antes da descida do Cristo aos infernos. A esse lugar, por causa da tranquilidade que nele reina, chamou-se seio de Abraão, como chamamos o seio materno. Deu-se-lhe o nome de Abraão, porque foi a primeira via de fé. E aí a gente tem então que Pedro o Devorador foi um dos criadores do purgatório como um lugar já determinado dentro de uma geografia celeste, ao lado de um outro cara chamado Odon Durskamp, que morreu em 1171. Então, assim como a gente falou do Ramon Llull, ele manteve a tradição bíblica do seio de Abraão, mas acabou colocando o seio de Abraão como um dos lugares do inferno, ao lado desse novo espaço que é o purgatório, além daquele limbo onde as crianças que não foram batizadas ficarão. Então o seio de Abraão seria um lugar que espera os justos, algo próximo ao paraíso para o cristianismo primitivo, mas algo próximo do inferno no século XIII. De qualquer maneira, a gente está trazendo esse monte de explicações do Ramon Llull, do Pedro, porque a gente quer mostrar para vocês o quanto eram contraditórias os entendimentos do que era o inferno, purgatório, tinha tratados geográficos de onde cada um ficava. Então, a filosofia cristã e católica foi colocada em cima desse entendimento do inferno, do purgatório, e isso gerou muito debate durante a Idade Média, foi muito contraditório, mas hoje a gente tem um produto do que foi tudo isso, que é o nosso entendimento de que existe um local onde vive o diabo, onde ele espeta as almas e onde a gente sofreria uma danação eterna. E você, na sua vida, tá fazendo dela um inferno ou um paraíso? Deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.